O Brasil precisa de uma nova Constituição? Qual é a sua opinião, meu irmão? Qual é a sua opinião, minha irmã? Precisa de uma nova Constituição? Nosso país precisa de uma nova Constituição? Vamos conversar sobre isso. Mas antes de mais nada, eu te convido a conhecer os outros nossos vídeos. Todo dia subindo um caminhão de conteúdos para você. Muito conteúdo subindo diariamente para você, meu irmão. Para você, muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo. Inscreva-se aí, é de graça. Acompanhe o Brasil Caótico, Mundo Caótico aqui conosco. Nós não fazemos conteúdos direcionados, nem Lula, nem Bolsonaro. A gente faz conteúdos baseados nos fatos da vida real, da realidade concreta, da realidade objetiva. É essa que está aí, mordendo nossos calcanhares diariamente. A vida real não é a vida de rede social. A vida real é essa que você, ao abrir a sua janela, você vai olhar a sua rua, você vai olhar o mar, você vai olhar o colégio dos seus filhos, o ponto de ônibus, a segurança pública. Essa é a vida real, meu irmão, minha irmã. É isso. Nossos conteúdos são baseados na vida real, nos fatos da vida real. Até agora, o canal nunca errou uma análise. A hora que errar, a gente traz para você. Por que pouca gente sabe? Porque o canal é pequeno e você aqui é muito respeitado. Nós respeitamos a todos. Todos mesmo, de direita, de esquerda, de centro, progressista. Só não respeitamos radicais. E esse aqui é um espaço contrário à radicalização. Escreve, curte, comente, compartilhe. O Brasil precisa de uma nova Constituição? Eu vejo muita gente, sobretudo os mais jovens, falando: o Brasil precisa de uma nova Constituição, a Constituição, e até o pessoal de meia idade falando sobre isso. A Constituição de 88, a tal Constituição, ela é a Constituição cidadã. A Constituição de 88 foi logo depois lá do regime militar, então ela tem uma série de vícios. Ela foi pensada para ser parlamentarista, mas o povo escolheu o presidencialismo. Aí nós temos já a primeira jabuticaba, uma grande jabuticaba. Qual é a sua opinião? Gostaria muito de saber a sua opinião. Eu vou falar a minha opinião. Primeiro vamos aos fatos. A Constituição de 88, ela já foi bastante modificada, ela tem mais de 100 emendas. Obviamente, com muita obviedade, tem mais de 100 emendas uma Constituição. Ela regula muita coisa. Com muita obviedade, ela não atende à governabilidade do Brasil. Não atende. Isso é um fato. Aí foi se criado o presidencialismo de coalizão, que já não é mais isso hoje em dia. Hoje em dia, as emendas secretas é um presidencialismo de cada um pega a sua parte aí. O Congresso pega a parte dele. Desvirtuou essa parte de emendas, né? O Congresso pega a parte dele, o Executivo se debate, o Judiciário está lá todo grandão. Ela já nasceu, a Constituição de 88, ela já nasceu desequilibrada, muito desequilibrada. Por quê? Porque ela veio logo depois do regime militar e as pessoas não queriam dar. O brasileiro fez a opção, podia votar entre a monarquia, uma monarquia constitucional, um regime parlamentarista e um regime presidencialista. O brasileiro fez a opção de votar pelo regime presidencialista. E os constituintes escreveram uma enjambração. Eles queriam parlamentarismo, meio parlamentarista, meio... Resultado, a Constituição ela já nasceu desequilibrada. O presidente nosso da República é muito diferente do presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos, com a caneta, pode muita coisa. Aqui no Brasil... logo depois da Constituição, ele podia muito, mas não podia tanta coisa. Já nasceu assim. Agora, em tempos de Supremo bombado, com superpoderes, muito além do que a Constituição já lhe dá, e ela dá muito poder aos 3 poderes, mas o Supremo ganhou mais poder, graças à inação do Senado Federal, que só quer saber de roubar emenda. E aí, cara, a Constituição ficou... que já era muito desequilibrado, mas pendia o desequilíbrio lá contra o Executivo. Agora ela é muito mais desequilibrada. O Judiciário está bombado, cheio de poder e capturou uma parte do orçamento para fins próprios, usufruir disso aí. Capturou o orçamento, só quer saber de contra-cheque e poder. O Congresso capturou a outra parte do Executivo, o Executivo que já
era o mais fraco dos poderes, está cada vez mais fraco. É isso aí que é a Constituição de 88. Mas, com todos esses defeitos, o Brasil precisa de uma nova? Se você olhar de forma, dando um benefício da dúvida para os parlamentares, os novos constituintes, se você olhar, o Brasil precisaria de uma nova Constituição. Tem muito recurso carimbado, quer dizer, bota no orçamento, então é obrigado a gastar lá. A parte de gestão do executivo ele praticamente não faz gestão, porque o dinheiro do recurso vai falar, não, vou tirar aqui que a saúde está bem, vou colocar na educação, eu vou tirar um pouco daqui, vou turbinar a segurança. Não, ele não faz isso, por quê? Porque a maioria dos recursos são todos carimbados, atrelados ao orçamento, que dá uma distorção. Aí você vai ver essas brigas aí de teto de gasto, responsabilidade fiscal, dá tudo isso. Mas com tudo isso, se você dá o benefício da dúvida, não, nós teremos constituintes legais, muito bons, aí o Brasil precisaria, vamos fazer uma Constituição, os constituintes são bons, vamos fazer uma Constituição. Isso seria o caminho natural. Mas eu divirjo dessa minha primeira opção. Eu, Paulo Freire, vou divergir dessa minha primeira opção. Em que pese a Constituição ser toda ruim, esfacelada e não atender o Brasil, ela não atende, obviamente, tudo que tornando o país quase que ingovernável o Brasil. Mesmo com tudo isso, com esse tipo de constituintes que vieram das redes sociais. Nosso povo, saiu a pesquisa, acabou de sair agora, 30% é de analfabetos, portanto, que votam em gente como os analfabetos e colocam lá. Né? Os constituintes serão esses que a gente tem visto no Congresso Nacional. Aí eu sou capaz de apostar tudo, sou capaz de apostar ao win, ir por um tudo ou nada, que esse tipo de parlamentar que é eleito atualmente, despreparado, que sai lá das bases do povo, um povo analfabeto, que só quer saber de roubar emenda, é esse que vai ser o constituinte. Eu sou capaz de afirmar e corro o enorme risco de estar correto, que eles produzirão uma Constituição ainda pior do que essa que está aí de 88. A Constituição de 88, por si só, ela não é ruim, é uma Constituição muito boa, muito bem cidadã, não é ruim. O problema é que os parlamentares destroçaram a Constituição com esses roubos das emendas secretas, com a inação do Senado. O Supremo ganhou poder, o Congresso ganhou poder e arrebentou com o presidencialismo de coalizão, que já era uma coisa meio jabuticaba, e acabou de jogar jabuticabeira no lixo. E eu, com esse tipo de perfil que hoje em dia está sendo deputados ali no Congresso Nacional, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que esses caras irão produzir algo pior do que isso que já está aí. Porque é um fato, as legislaturas, elas pioram. A cada legislatura nós temos parlamentares piores ali. Olha aí o da esquerda, o Glauber Braga, que chutou a bunda de um cara da Casa do Povo, mandou para fora. Aí o de direita, o Gilvan, vai lá xingando, chamando a colega deputado de piranha, biscate, ofendendo marido, família, de todo mundo ali. Você acha que esses tipos de parlamentares iriam produzir uma Constituição melhor do que a gente já tem? Eu acho que não. Em que pese nós temos a necessidade de termos uma nova regulação, mas a que está posta aí, a que está aí, se botar ao escrutínio desses, para fazer uma nova, desse tipo de gente safada que está no Congresso Nacional, esse é o termo mesmo, meu irmão, minha irmã, curta, comente, compartilhe, é gente safada mesmo, gente safada que está lá, se eu não vi, botaram para urgência para aumentar o número de deputados num país paupérrimo como o nosso, aumentar o número desses inúteis, para ter mais emenda, mais roubo. Então nós corremos o risco de piorar esta que está aí. Um risco muito grande, muito forte mesmo. Ou você acha que esses parlamentares, esses novos, serão melhores que os constituintes de 88? Não, não são. Só olhar a biografia de cada um, não serão.
Isso eu tenho certeza. Portanto, é mais fácil você andar com esse carro velho todo troncho do que botar um carro novo, Lada, que não anda. Esta é a minha opinião. Gostaria muito de saber a sua. O Brasil precisa ou não de uma nova Constituição? Com esses parlamentares que aí estão, com esse tipo de constituintes que seriam os constituintes, eu arrisco a dizer que esse bando de ladrões de emenda, que é o que se especializaram a fazer hoje em dia, iriam produzir uma peça muito pior que a de 88. Escreva, curta, comente. Sobe o like, meu irmão, minha irmã. Fica a sua reflexão. Ficando por aqui, tá aí a chave Pix do Contraponto. Se vocês quiserem contribuir com alguma coisa, é sempre bem-vindo para o prosseguimento do nosso trabalho. Sempre subindo um caminhão de conteúdos para você, até 9 vídeos por dia. Um forte abraço, valeu!